Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Como já são 4 horas, vamos iniciar, né? Então, vamos dar início agora ao segundo treinamento de presidentes eleitos do Distrito 4490 para a gestão 2018-2019. Meu nome é Nelson Cruz, sou associado do Rotaract Clube Rio Balsas, assessor 1819 de projetos humanitários do Distrito 4490 e atual segundo tesoureiro distrital. O nosso ministrante desse treinamento será o companheiro Lucas de Assis Sena Santos. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, pós-graduado em Direito Civil Aplicado pela PUC de Minas Gerais, advogado, associado ao Rotaract Clube de Ouro Preto, Distrito 4580, RDR 2016-2017 do Distrito 4580, diretor do Concurso Nacional de Projetos da gestão 17-18, presidente da Comissão de Desenvolvimento Profissional do Rotaract Clube de Ouro Preto. A gente avisa que as perguntas podem ser feitas ao longo da apresentação pelo WhatsApp, no privado da Evangelice ou nos nossos grupos, e também pelo bate-papo do YouTube, e o companheiro Lucas vai respondendo à medida que vocês forem perguntando. Então, eu passo agora a palavra para o companheiro Lucas. Muito obrigado, Nelson. Boa tarde, companheiros do 4.490. É sempre uma grande satisfação ter a oportunidade de falar para companheiros de todo o Brasil, ainda mais o tão querido Nordeste, né? Envolvendo aí 3 importantes estados, né? No caso, Ceará, Piauí e Maranhão. Correto? Ou esqueci de algum? Correto. É isso mesmo. Então, um grande abraço a todos vocês. Espero que aproveitem bastante este hangout, né? Preparei um material bem procedimental para vocês, assim, bem passo a passo. Ele vai ser de grande proveito, tanto na elaboração quanto na reflexão sobre os projetos, execução e também cadastro. Não sei se chegaram a ver, mas por coincidência, a Rotaract Brasil também me convidou para participar de uma aula hoje, um hangout às 20 horas da Universidade Rotaract, com um foco mais no CNP. Então, para não ficar algo repetitivo, hoje, com vocês, eu vou ter uma proposta mais de trabalhar a questão de projetos como um todo, e aí pincelando, né, vários tópicos pertinentes a projetos de excelência. Eu sugiro que, após esse hangout, né, levem esse material aos seus clubes, vão disponibilizar os slides via e-mail para serem replicados, e em breve, dentro de 1 ou 2 dias, muito em breve mesmo, um novo material que eu preparei ao longo dos últimos meses será lançado, que é um manual para a elaboração do concurso distrital de projetos. E lá, além desse manual, teremos também uma novidade que eu vou mostrar já hoje à noite, uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre como você utiliza os quesitos, os pontos avaliativos do concurso nacional de projetos para orientar o seu projeto na fase de elaboração e execução, ou seja, como o quesito é referência para você escrever um bom projeto a nível de Rotaract. Bom, companheiros, para começar mesmo, agora eu vou compartilhar minha tela aqui e mostrar para vocês o material que eu preparei. Um momentinho, deixa eu clicar aqui em compartilhar tela. Compartilhar. Uma breve apresentação. Lembrando que quaisquer dúvidas podem mandar mensagem ao longo da apresentação que a gente vai respondendo para ser de modo mais dinâmico junto à minha fala. Antes mesmo de iniciar esse slide que vocês estão vendo aí, eu queria reforçar uma coisa. O objetivo do distrito, eu acredito que seja realmente, neste momento, que os seus associados e clubes tenham conteúdo sobre projetos em si, e não necessariamente sobre os concursos de projetos. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, no Rotaract, a gente perde um pouquinho o foco da importância das nossas atividades e começa a canalizar nossas energias em tentar vencer concursos, em aparecer realmente como um clube de destaque, na ideia mais de exposição. Só que o projeto é muito mais que isso. O projeto é a essência de um Rotaract. Se vocês pegarem o manual da Rotaract, na parte em que fala das normas que declaram a criação do programa Rotaract,
Há um trecho muito claro que diz o seguinte: o Rotaract é um programa patrocinado pelo Rotary de jovens de 18 a 30 anos, que tem como objetivo desenvolver as habilidades sociais, pessoais, profissionais de liderança. Essa redação ela varia de algum manual para outro manual, por meio de projetos, vejam só, por meio de projetos que promovam a mudança positiva nas comunidades em que estão inseridas. Ou seja, o projeto é o núcleo central de todo o Rotaract. Você não tem como escapar do pensamento estratégico da importância do projeto na vida de um clube. Um bom projeto, ele, além de fazer cumprir essa função do Rotaract, de desenvolver as lideranças, ele também vai trabalhar direta e indiretamente com DQA. Pessoas se interessam em participar de organizações que, com eficiência, elaboram e executam as suas atividades. Também com imagem pública, porque a melhor imagem pública nossa, que o Rotary vem pregando nos últimos anos, é o quê? Mostrar que nós somos pessoas agentes de transformação. Acabou aquela ideia de que imagem pública de Rotaract Rotary é tirar foto da reunião com o presidente martelando o sino, com a bandeira lá atrás, com o governador entregando uma flâmula, Paul Harris aqui, e, sei lá, um hotel maravilhoso onde tem a conferência. Não, imagem pública de Rotary são pessoas em ação. Lá no site do RI, no My Rotary, vocês vão achar uma aba específica com imagens muito bonitas, autorizadas pelo RI, só com destaque a essa visão, né, de que o Rotary tem que mostrar que são as lideranças que se destacam na comunidade que se unem para trocar ideias, conhecerem mais entre si e entrar em ação. Então, o foco tem que ser realmente dos clubes como um todo, não é simplesmente ganhar os laureos de um concurso, mas sim cumprir essa missão que nós temos, não só institucional, mas social, de executar projetos de excelência. Bom, vamos lá. Preliminarmente, né? Conheça o seu clube. Eu vejo muitos companheiros assim que têm algumas dúvidas no que diz respeito a quais projetos executar, só que, na verdade, essa dúvida ela tem algum passo a passo para ser resolvida. Vejam só, qual a melhor maneira de você conseguir um ótimo projeto? É explorando o dinamismo dos seus associados. Pense cada um no seu clube aí agora. Eu tenho quase certeza que, dentre os associados que vocês têm, não tem só advogado, não tem só estudante de engenharia, não tem só estudante de administração. Tem uma variada de pessoas, pessoas com diferentes aptidões, habilidades, técnicas e conhecimentos. Já pensaram em como vocês podem desenvolver projetos com base nessas habilidades pessoais de cada um? Pensem bem, se vocês tiverem, por exemplo, um engenheiro ambiental no clube, como que essa pessoa ela pode colaborar com um bom projeto de meio ambiente? Pensar numa estratégia para plantio de árvores, ou reflorestamento, ou recuperação do leito de um rio, enfim, várias questões que podem ir para até onde realmente as demandas sociais ambientais se apresentarem. Não há realmente limites para você poder desenvolver essas habilidades de cada um dos companheiros com base nas demandas sociais. Então, no caso, presidentes, né, tem que descobrir quais são as aptidões, quais são os interesses, os anseios de cada um. E quando você desenvolve um projeto em que você junta essas aptidões e as vontades de cada companheiro, a tendência de você conseguir um ótimo projeto é muito melhor. Sabendo já desse diagnóstico de como é o seu clube, né, de quais são as visões, quais são as possibilidades, tem uma pergunta fundamental. Você não faz um projeto por qualquer motivo. Não pode ser aquela coisa, tive uma ideia, vamos doar brinquedos à APAE. Mas espera aí, será que a APAE da minha cidade precisa de brinquedos? Você chegou a ir visitar a instituição e ver se realmente há essa demanda? Muitas vezes a gente cria demandas que não dizem respeito necessariamente à realidade, mas sim a vontade de saciar os nossos desejos pessoais ou as nossas intuições mais óbvias.
o que se aconselha fazer é um diagnóstico da comunidade. Então, como que você vai descobrir isso? É um passo a passo. A sua comunidade precisa de quais serviços? Essa é a pergunta número 1. Logo depois tem uma segunda pergunta. Quais serviços? Porque, geralmente, comunidades distintas demandam atuações distintas. Como é um distrito que envolve 3 estados diferentes, cada um dos estados tem uma capital e outras cidades do interior maiores, né? Eu imagino, na minha cabeça aqui, porque eu não conheço de fato essas cidades, que São Luís, Fortaleza, Teresina, como cidades grandes, têm demandas sociais bem distintas de outras cidades menores destes estados. Então, a percepção de um Rotaract depende muito dele entender onde ele está inserido. Um projeto numa cidade do interior tende a ter um envolvimento de agentes sociais distintos. Então, é muito importante, e eu quero até que vocês anotem isso, que para referências, em termos de qual vai ser a comunidade atingida, é importante levar em conta a abrangência dela, a diversidade de pessoas, os modos de alcançar essa comunidade e também as parcerias. Vamos pular para o ponto 2 aqui do slide. E de que forma que você pode colaborar com outro clube patrocinador, outro Rotaract Clube local, Interact Clube ou Rotaract Clube de outro país para aumentar o seu impacto. Sempre que for pensar em projetos, não há como fugir de uma noção que o Rotary vem cada vez mais reiterando, que é o quê? Nós não agimos sozinhos. Com a mudança de identidade visual do nosso programa em 2015, né, quando a gente deixou de ser aquele R dourado com um círculo vermelho, nós passamos mais do que nunca a compartilhar uma identidade não só visual, mas de ação com o Rotary. Então, o RI cada vez mais conclama que a gente haja em conjunto. Não só Rotary, Rotaract, mas Interact também, e outros clubes. Então, é importante demais que, para aumentar este impacto, para que você consiga realmente ir além do que o clube inicialmente poderia ir, firmar essas parcerias. Parcerias com os demais grupos, as demais instituições da família rotária e também da sociedade como um todo. Antes de passar para o próximo slide, vamos voltar à segunda pergunta ali do primeiro ponto. Com referência a serviços internacionais, qual área de enfoque mais atrai o seu clube? E por que eu pergunto isso? Porque o Rotary Internacional, no Manual do Rotaract, caso vocês peguem um pouquinho para lê-lo dentro em breve, vai falar que cada Rotaract Club tem uma missão em termos de projetos, que é o quê? Executar ao longo do ano, ao menos, um projeto em serviço da comunidade e um projeto em serviços internacionais. Sabiam disso? Muita gente, eu acho que acaba deixando isso de lado. Essa obrigatoriedade, né, a respeito de o clube ter esse dever, assim, né, que não tem uma sanção prevista caso não cumpra, mas é um dever, tá? Consta no Manual do Rotaract, para executar um projeto na Avenida de Serviços Internacionais. Então, pense bem, qual que é a demanda que o seu clube tem para poder ser sanada por meio de uma parceria internacional? A gente não sabe, mas em contato com clubes de fora, não é difícil você ver a possibilidade deles ajudarem o seu clube a executar projetos que atendam, né, a uma dessas áreas de enfoque do RI. Eu vou voltar nas áreas de enfoque depois, vamos voltar um pouquinho aqui lá, no slide penúltimo. Perdão, esse aqui agora. Porque temos que também pensar a questão de como o Rotaract tem essa internacionalidade, não só no que diz respeito a outros países, mas também a outros clubes do distrito que está envolvido. Vejam só, não sei como que acontece no 4.490, mas em alguns distritos do Brasil, e a gente pode ver isso pelo concurso nacional de projetos distritais, há a prática dos chamados projetos humanitários distritais, quando os clubes se reúnem, vem uma demanda em comum, seja numa cidade ou várias cidades que envolvem o distrito, e eles se reúnem para executar um projeto.
é algo muito interessante, previsto também no Manual do Rotaract. Se vocês procurarem no Manual do Rotaract, há um momento em que ele dedica um ou dois parágrafos exclusivamente à questão de projetos distritais. No Manual do RDR, que é um documento muito interessante e pouquíssimo também analisado por nossos tractianos, no Manual do RDR fala-se um pouquinho mais sobre a possibilidade de executar o projeto distrital. Então, é uma recomendação bem legal, porque a gente tem que pensar sempre, companheiros, na ideia de parcerias e potencialização. A gente nunca pode fugir disso. E, com base também nessas perguntas, né, uma que encerra agora esse momento da apresentação é: que tipos de projetos humanitários se encaixam no orçamento e habilidades do seu clube? Habilidades, eu já falei anteriormente, né? E o orçamento diz muito respeito a quais recursos financeiros a gente tem acesso, né? Isso é um impedimento para muitos clubes. A gente vai ver depois, ainda nessa apresentação, alguns detalhes de como a gente pode suprir essa falha, né? Mas uma delas é rarissimamente explorada por clubes. Eu até quero saber aí, se alguém puder me responder em inbox, para o WhatsApp fica melhor, porque eu não saio aqui da apresentação. Se algum clube aí do distrito, de Rotaract, já conseguiu fazer algum projeto por meio de subsídio local da Fundação Rotária. E isso é uma pergunta interessante, eu gostaria que vocês me respondessem. Porque se a resposta for sim, ótimo. E eu sugiro que esse clube que tem essa experiência positiva de ter conseguido realizar um projeto, um subsídio local da Fundação Rotária, compartilhe com os demais. Se a resposta for não, aí eu vou recomendar aos futuros diretores de projetos, futuro RDR. Oi? A resposta é não. Não, né? Então, aproveitando, vou dar uma demanda para os futuros RDR, diretor de projetos, até que a sugestão agora, a gente sim já está meio que acabando, mas os atuais podem ajudar também, que procurem a comissão distrital de Fundação Rotária. Por quê? Existem dois tipos distintos de subsídios que a Fundação Rotária pode ofertar aos clubes. Um é um subsídio global, mais complexo, para projetos que tenham um valor acima de $30 mil e exige parceria internacional e também que seja muito bem fundamentada a questão de gastos, parceria com o poder público e sustentabilidade, de modo bem exigente. E, claro, isso sempre de acordo com uma dessas 6 áreas de enfoque aí que eu coloquei na tela. Para os subsídios locais ou distritais, eu acho que isso varia de distrito para distrito, há a possibilidade de acesso de modo mais fácil. Por quê? Porque não precisa do parceiro internacional e, geralmente, a rigidez é menor. O RI tem menos dificuldade de aprovar. Por quê? Porque o gerenciamento desse recurso, como são recursos menores, ficam a cargo dos responsáveis distritais, né, da governadoria, pelo gerenciamento desses recursos locais. O modo como se dá essa distribuição de valores varia de distrito para distrito, e assim, mesmo se a gente estivesse com um tópico exclusivo para falar disso aqui agora, ia demorar mais uma aula inteira, uma apresentação inteira, só para explicar como realmente se dá esse subsídio. Mas, anotem, o distrital não é complexo e está acessível aos clubes. Então, às vezes, você pensa assim, mas seria interessante para um projeto que eu pensei aqui para minha cidade, a instalação, por exemplo, de uma fossa séptica, ou de um poço artesiano, ou uma reforma de um espaço para um cursinho, mas eu não tenho recursos. Mas pense, é possível acessar esse recurso, sim. É possível acessar desde que você tenha esse contato, né, com a Fundação Rotária. Isso. Em relação ao subsídio distrital, o Clube de Fortaleza Praia conseguiu fundar uma biblioteca. Ótimo. Mas foi pedido em nome do Rotary Fortaleza Praia, porque o Rotaract não pôde solicitar aqui no distrito. Exatamente. Isso aí vai variar de distrito para distrito. Aqui também a gente não pode pedir diretamente, mas alguns distritos que eu já ouvi falar, pelo menos de São Paulo, do sul do Brasil, há uma aproximação maior com essa relação da governadoria e eles têm esse acesso. Mas, mesmo assim, por mais que não seja diretamente no Rotaract, se por intermédio do outro, é ótimo. É um caminho que você pode ter facilitado juntamente com a ideia que eu falei logo atrás de parceria.
Antes de passar para essa pergunta aqui, para a interrogação, vou dar um enfoque que eu vou dar hoje mais à noite também, durante a aula da Universidade de Rotaract. Eu vou me delongar um pouco mais quanto a isso nessa aula, que é o quê? Se vocês pegarem os quesitos do concurso nacional de projetos anteriores à atual gestão, antes de 2017, 2018, vocês vão reparar que eles nem sempre estão tão de acordo com alguns quesitos que o RI preconiza como que devem ser seguidos por clubes e projetos de excelência. Na atual gestão, quando nós mudamos os quesitos e vários outros procedimentos do concurso nacional de projetos, a gente tomou muito cuidado para quê? Para que tudo aquilo que a gente colocasse nos quesitos novos, de cada categoria, estivessem em harmonia com tudo aquilo que o RI prescreve. Então, não é à toa, que não sei se vocês acompanharam, que o Rotary ele promove um concurso, né, de projetos extraordinários em Rotaract, e o Brasil teve 3 indicados na nossa categoria aqui regional, que é a América Latina do Sul. América Latina como um todo, no Caribe e América do Sul. 3 projetos indicados como um todo para as finais: o Doar Educa, do BH Leste, o Multiplicadores, Cuidador de Idosos, do Monte Alto, e o Mr. Chef, edição... Eu esqueci agora qual é o nome da edição agora, mas, enfim, do Clube de São Paulo, Liberdade. Então, vejam que nós estamos sempre alinhados com aquilo que o RI pede. E é interessante que cada clube de vocês também tome esse cuidado de não só restringir a prática do dia a dia do clube em termos de projetos ao universo Rotaract, mas sempre fazer uma mescla, sempre fazer uma parceria, sempre fazer uma leitura mais extensiva também aos conteúdos e materiais de Rotary. E o que o Rotary prescreve para o Rotaract também. Ok? Vamos passar agora. E um detalhe muito importante que eu vou falar hoje à noite também, vou falar aqui porque eu acho que isso é sempre algo que tem que ser frisado. E é algo que eu quero que vocês anotem, tanto que não está nem no slide, mas ok. Os 3 pilares básicos de um grande projeto, que está presente nos 3 que eu citei agora, que foram reconhecidos pelo RI como projetos de destaque. Os 3 pilares básicos são: impacto. O projeto tem que causar impacto positivo na comunidade em que ele atua. Não adianta nada você promover uma grande mobilização, fazer um grande esforço humano, coletivo, arrecadatório, se, no fim das contas, a mudança que você promove ela é efêmera, ela se esvai, ela acaba no instante seguinte em que você termina o projeto. O projeto visa a mudança de realidade. Então, é claro, eu não quero desmerecer aqui de modo algum campanhas mais pontuais para, por exemplo, arrecadar alimentos, agasalhos, remédios para alguma instituição que talvez na semana seguinte possa voltar a precisar. Não é de modo algum, não é desmerecendo isso. As ações pontuais também são importantes. Mas, em termos de projetos de excelência, que é o que a RI preconiza, que é uma vertente do filantropismo característico do Rotary Internacional, né, é um impacto de mudança efetiva. Essa mudança, esse impacto, ele tem ligação direta com o segundo pilar, que é a sustentabilidade. Sustentabilidade, um termo que muitas vezes é associado quase que simplesmente às questões ambientais, né? Mas que, nesse contexto de projetos, ele diz respeito muito mais, na verdade, à ideia de que, quando o Rotaract conclui o projeto, quando ele termina realmente o seu passo a passo, sua execução, a comunidade vai receber um resultado que vai continuar produzindo efeitos e vai poder ser gerido ou aproveitado pela própria comunidade. Vamos pegar os 3 projetos que eu dei exemplo aqui agora, que o RI reconheceu como grandes projetos. Doar Educa, Belo Horizonte, que até ganhou o destaque principal regional. Doar Educa é um projeto que conseguiu instalar
um cursinho numa sala que antes estava abandonada, por meio de uma parceria com uma instituição de que já tem esse trabalho, né, de ministrar aulas, cursinhos. Então, ele conseguiu iniciar um cursinho numa comunidade carente, em uma sala completamente que foi reformada pelo clube. E desse cursinho, conseguiram formar algumas turmas, entre elas, algumas turmas já conseguiram aprovados no vestibular. Então, vejam, a partir daí, o Rotaract já conseguiu que o cursinho começasse, que a sala fosse reformada, e que a comunidade como um todo, juntamente com o cursinho, né, em si, que não é gerido pelo Rotaract, mas foi trazido pelo Rotaract com parceria, desse continuidade ao projeto para continuar produzindo efeitos, para continuar impactando a realidade, e assim é um projeto sustentável. O Masterchef, falei Masterchef, mas é Masterchef, lá de São Paulo, Liberdade, que foi numa edição realizada num bairro carente também, conseguiram que os alunos que fizeram parte do curso culinário, do concurso culinário, já fossem encaminhados, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora de cabeça, também não tinha que ter anotado aqui, 7 ou 9 jovens para o mercado de trabalho enquanto cozinheiros. Então, vejam só como realmente são projetos que garantem uma continuidade, garantem resultados, não só no momento da execução em si, mas que eles prolongam ao longo do tempo. E o Multiplicadores, cuidador de idosos, né, do Monte Alto, que conseguiu formar uma turma, de 20 cuidadores de idosos para atender a demanda, né, do crescimento da população idosa lá na cidade. E o último pilar, né, falei que são 3 pilares, perdão, é a questão das parcerias. Parceria. A gente tem uma visão de que, às vezes, a gente tem que elaborar um projeto e dividir, né, delegar tarefas entre os companheiros do clube, todo mundo coloca a mão na massa e o clube mesmo executa e faz todas as etapas. Só que, na verdade, se a gente pensar bem, né, companheiros, o Rotaractiano geralmente trabalha e estuda, ou trabalha muito, ou estuda e faz estágio, assim. Normalmente, os Rotaractianos são pessoas ocupadas. Então, não adianta, né? Você não vai conseguir, por exemplo, no caso do Área Educa, do BH Leste, criar o cursinho, ser quem vai ministrar as aulas, gerenciar o controle de presença, frequência dos alunos, não vai ter como. O que você faz, então? O Rotaractiano tem que ser visto hoje, e o Rotariano também, como um todo, muito mais em vez de ser o cara que vai pegar a mão na massa e vai aplicar a questão técnica, profissional, no dia a dia lá do projeto, mas ser a pessoa que vai fazer, além do planejamento, né, o intermédio, fazer a ligação, chamar as instituições públicas, privadas, os recursos, para que sejam vertidos ao projeto, e aí sim, com base nessas parcerias, aumentar o impacto e garantir a sustentabilidade. Então, esses são os 3 pilares principais que a gente tem que ver nos nossos projetos de Rotaract: sustentabilidade, parceria e impacto. Tem mais um também que o RI destaca, mas eu considero ele um requisito um pouquinho complicado de avaliar, de ponderar, mas que ele vale muito para o concurso do RI, principalmente para esse concurso de projetos extraordinários, que é o impacto, que é o pilar da inovação. Só que a inovação é algo difícil de medir, seria algo inédito, seria algo realmente que despertaria a atenção pela criatividade, junto ao ineditismo, junto à situação, né, no contexto. Nós, daqui do Rotaract Brasil de Projetos, a gente pensou melhor de, por enquanto, deixar esse quesito por ser muito subjetivo e talvez menos crucial dos 3 de lado. Porque eu acho que existe um quesito mais importante que a inovação em si, que é a replicabilidade, né? É o potencial de replicar esse projeto em outros clubes, que é um dos objetivos, com certeza, dos concursos, tanto o distrital de projetos, quanto o nacional de projetos. Gente, vou dar um intervalo aqui agora para as perguntas. Lucas, em relação a essa parte de intermediação, o Rotaract Clube de São Luís, São Luís João Paulo, realiza um curso de inglês aos sábados para as crianças da comunidade do Itaquibacanga.
e são 2 ou 3 turmas e os ministrantes não são rotaractianos. Eles fazem tudo com doações. Fantástico. É um exemplo que se assemelha bastante ao que eu falei do Doar Educa. E vejam, Doar Educa é um projeto campeão geral nacional e destaque da RI. Logo, o Clube de São Luís acabou de demonstrar que, bom, não sei tantos detalhes de como é o projeto como um todo, né, mas deu para entender aqui, que tem um projeto também que atende a quase tudo que a gente falou. Sustentabilidade, a questão também dos efeitos serem persistentes, porque a partir do momento que você vai ensinar uma nova língua a alguém, essa pessoa, salvo algo extremo, não vai deixar de saber essa língua, vai ser uma capacitação para ela constante, para que ela mude a realidade pessoal e também local. Parceria, já que quem ministra o curso não são os rotaractianos, a gente tem que deixar aquilo que a gente não é expert para outros executarem, e o impacto com certeza vai ser muito grande, né? Veja o que pode mudar na vida de uma pessoa, ainda mais inserida num contexto de dificuldades financeiras, sociais, né? Uma nova língua, veja o que pode ser diferencial isso num contexto empregatício, por exemplo. Então, muito bem lembrado, e esse projeto é um projeto com certeza que merece um destaque, quem sabe, né, ao longo da apresentação a gente vai falar aqui, ser reconhecido aí no distrital de projetos, chegar ao nacional, seria muito legal, gostaria muito de ver. Mais alguma coisa, Nelson? Por agora? Um comentário ou pergunta? Não, só dizer que esses projetos são bem parecidos, o que você falou com o de São Luís. E, por enquanto, a gente não tem perguntas. Ok, vamos lá. Faltou uma interrogação aqui, nesse slide, perdão, né, claro. Na verdade, não... Não, faltou não. A interrogação daqui embaixo, olha só. A diferença entre campanha e projeto e ação. Essa diferença já tomou muito tempo de muita gente ao longo dos anos na Rotaract Brasil, e é interessante pensá-la como... Eu vejo muito hoje, para fins de cadastro de projetos, algo quase como o que se falava antes, né, que se discutiu o sexo dos anjos, né? Ou seja, você vai até talvez achar grandes diferenças, você vai até achar algum fundamento principiológico aí que vai falar que a campanha é isso, isso e aquilo, o projeto é isso, isso e aquilo, e a ação é isso, isso e aquilo, e, portanto, são coisas diferentes. Bom, mas, para dar a título de exemplo, não existe mais, para fins de concurso de projetos, a Rotaract Brasil, diferença entre projeto e ação. Não existe. Acontecia muito essa dúvida anteriormente, e tinha-se a ideia, né, que o projeto era algo estruturado, dilatado no tempo, com o objetivo de modificar uma realidade e, assim, atingir resultados concretos. Enquanto a ação seria algo pontual, mais instantâneo, visando sanar uma necessidade do momento. Ou seja, a ação seria realmente mais efêmera, ela seria mais, digamos, para corrigir algum defeito ou suprir alguma necessidade social, que seja, que gritou ali, que urgiu no momento, e o projeto seria algo realmente mais estruturado, levando em consideração diversas etapas, a conquista de vários objetivos específicos distintos, mas, para fins metodológicos, a gente acabou considerando que o quê? As ações também são projetos. No fim das contas, ainda que de maneiras distintas, as ações também visam a suprir necessidades. Elas também não surgem, por mais que sejam espontâneas, elas demandam planejamento, elas demandam cronograma, planejamento financeiro, delegação de tarefas, tem objetivos específicos, um objetivo geral, uma justificativa. Então, ela acaba que se enquadra em praticamente todos os quesitos, todos os campos descritivos de um projeto. A diferença seria que a ação comparada a um projeto teria alguns dos seus caracteres, né, algumas das suas características diminuídas, né, em relação à grandeza. A ação seria algo um pouco menor, ainda que não necessariamente, tem casos e casos, né? Portanto, em relação à projeto e ação, se vocês pegarem os antigos cadastros de ação, vão ver que praticamente todos eles se enquadram em duas categorias. Praticamente todos. A ação, ou ela é ação
de serviços da comunidade, ou ela é ação de imagem pública. Acaba que, no último CNP, esse que aconteceu agora, a gente não tinha excluído ainda a ação. A gente só tirou o campo ação da possibilidade de ser cadastrado lá no portal da Mi Brasil. Desde 1º de julho dessa gestão, né? 1º de julho de 2017, você não pode mais cadastrar a ação. Você tem que adequar o que o clube fez à categoria de projeto. Ok. Mas, como o nosso CNP dessa atual gestão, o que eu organizei lá com os companheiros lá em Santa Cruz do Sul, ele ainda tinha os cadastros de ação da gestão anterior, a gente colocou os quesitos de ação quase todos voltados à ideia realmente de divulgação da marca Rotaract. E também mostrar a ideia de parceria e solução de um problema imediato. Então, a ação ela vai quase que se decompor naturalmente em projetos de imagem pública e projetos da comunidade. As campanhas, elas também chamam bastante atenção, e elas não chegaram a ganhar uma categoria específica, né, ao longo de todos esses anos de editais, de concursos, mas as campanhas também, de algum modo, são projetos, elas também têm características semelhantes no que diz respeito ao planejamento, né? Se você pegar o cadastro lá, você vai pensar também que, olha, poxa, campanha e projeto também fica muito parecido, fica muito semelhante no passo a passo. A diferença é que a campanha, ela envolve um prolongamento que é um pouco maior também, uma dilatação um pouco maior, e ela envolve uma questão de, geralmente, arrecadação, convencimento, e às vezes os resultados podem fugir do controle dos clubes. Como, por exemplo, a campanha de conscientização sobre o câncer de mama, uma campanha que o Rotaract vai aderir para aumentar o número de doadores de sangue na cidade. As campanhas também, via de regra, elas acabam entrando numa categoria de imagem pública, que elas envolvem, geralmente, na campanha, né, a gente envolve faixas, envolve banners, envolve flyers, envolve vídeos, chamadas em rádio. Então, a campanha ela pode ser medida muitas vezes também na ideia tanto de serviços à comunidade, dependendo dos resultados, quanto também na de imagem pública, quanto ao modo, né, de realizá-la. O que é importante verificar na campanha, para cadastrá-la, que eu acho interessante, é ver se você consegue medir os resultados da campanha e determinar um período para encerrá-la, se ela não for uma campanha constante, né? Então, saber medir, por exemplo, assim, quantos doadores de sangue realmente foram doar sangue em razão da campanha promovida pelo Rotaract. Isso é algo bem interessante. Se você conseguir medir isso de modo objetivo, ótimo. Você está bem passível de cadastrar isso lá no portal da Rotaract Brasil. Pensem sempre, companheiros, e isso de modo geral, né? Quando vocês forem cadastrar um projeto, ou essa campanha virar um projeto, né? Que é importantíssimo. E isso eu vou falar a partir de agora também. É importantíssimo que vocês consigam medir os resultados. Muito clube perde muito ponto em concursos de projetos e perde muito ponto também na questão da legitimidade do projeto dele, né? Quando ele executa algo bacana, mas não consegue saber qual de fato foi a mudança, qual foi de fato realmente o resultado quantitativo e qualitativo do projeto. Bom, alguma dúvida, Nelson? Algum comentário, pergunta? Não, por enquanto estamos sem perguntas. Ok, vamos lá agora. Agora um top 10 assim, de dicas para projetos. E volta, no caso, até quase o primeiro slide lá, né, que é o diagnóstico de necessidades, que todo projeto surge da ideia da resolução de um problema. Isso aqui, companheiros, é praticamente um passo a passo de como você vai começar e terminar um projeto. Então, como é que ele começa? Você tem um problema, você descobriu um problema, não tem como. O lar dos idosos da cidade está com um grande problema financeiro. E eles não conseguem arcar com as contas de remédios mensais. Isso é um problema.
Tem que surgir uma solução daí, concordam? Você diagnostica essa solução e transcreve ela para o papel. A partir daí, você tem uma justificativa. O que eu estou grifando justificativa aqui? Se você abrir o portal da Rotaract Brasil lá no campo de cadastro de projetos, o primeiro de todos eles, depois de nome e tudo mais assim, é justificativa. A justificativa é quando você transforma a necessidade, né, em um problema. E é isso que você tem que descrever no corpo do projeto. Aí eu coloquei uma foto do projeto CMA, né, do 4.500, do Clube Pau dos Ferros, que foi campeão na categoria Comunidades, na gestão 2016-17 do Concurso Nacional de Projetos. Que vejam só qual que é a justificativa que eles colocaram para esse projeto. Eles identificaram o problema e vejam só como é que eles transcreveram. Identificamos através de uma pesquisa feita em loco, ou seja, pesquisaram. Como é que o diagnóstico é bem interessante. Pesquisaram, em loco, no local, uma série de carências das quais pode-se destacar a falta de prestação de serviços em saúde, sobretudo a ausência de médico, os baixos índices de escolaridade, a dificuldade de comunicação, uma vez que o acesso a redes telefônicas e a pontos de internet era bastante limitado. E identificamos ainda uma renda per capita baixíssima, com a exclusão da mulher da prática laboral, falta de perspectivas de futuro e desmotivação de crianças, de idosos e crianças. Vejam, com base nisso, o clube conseguiu fazer um projeto maravilhoso. Não sei se vocês conhecem o projeto. Quem conhecer, depois até fala aí, porque ele é um exemplo. Eles conseguiram modificar a realidade de uma comunidade próxima à cidade, como se fosse um distrito, até onde eu lembro, assim, em que, além da capacitação dessas mulheres, tinha uma exclusão da prática laboral, com base em oficinas de artesanato, eles conseguiram incentivar o acesso maior à escolaridade e à saúde por meio de serviços itinerantes e conseguiram, inclusive, por meio de parcerias, a instalação de uma rede telefônica, né, de internet, para que a localidade passasse a ser, então, conectada ao resto do mundo. Isso tudo com base numa... que, claro, né, foi totalmente planejado, mas começou com o quê? Descobrindo o problema e transcrevendo o problema. Trabalhar a ideia. Quando você descobre o problema, você tem que ver uma maneira de saná-lo. É aí que vamos entrar nós, rotaractianos, com as nossas habilidades, as nossas capacidades e intenções dentro do programa. Uma sugestão que eu vou dar para vocês também tanto que é o brainstorming, né, que eu acho que quase todos os clubes naturalmente fazem, né, que é a tempestade de ideias, né, quando você tem esse problema, você lança para os demais companheiros numa mesa redonda, para que cada um dê uma sugestão, por mais que possa parecer absurda, a sugestão ela é transcrita e depois vão se comparar as ideias. Isso é maravilhoso. Às vezes aquela coisa que você pensa meio que pode ser uma bobagem, ela vira com complementação de um outro companheiro, com uma coisa muito possível, muito executável. E, ainda aproveitando o trabalhar a ideia, eu peço que vocês anotem aí uma metodologia muito interessante que pode ser aplicada nos clubes de vocês. Eu sugiro até que alguém aprenda e ministre isso em alguma dica, algum seminário, não sei como é que é a estrutura de eventos de vocês, que é o Design Thinking. Design Thinking, que é uma metodologia de criação de soluções para problemas, que pode se materializar de alguns métodos distintos, mas que, sério, se bem utilizada em Rotaract, ela pode dar origem a ideias maravilhosas. Então, consigo pegar aí, Nelson? Pessoal, Design Thinking? Meu inglês está bom o suficiente? Sério, essa dica aí é muito boa, realmente, para poder ter um planejamento interessante de projetos, na hora já de solucionar o problema. O companheiro Nicolas, aqui do distrito, ele falou que ele gosta de diferenciar a ação de projeto, dizendo que o projeto tem que prever uma mudança de uma situação de forma definitiva. Sim. O comentário que ele fez. De fato, esse era o motivo da diferenciação, né, do cadastro de ações e projetos da Rotaract Brasil até a última gestão. E não discordo dele, de modo algum. Essa definição é até meio clássica, digamos assim.
Por outro lado, para fins do nosso cadastro de projetos aqui, sempre tinha essa polêmica e sempre tem aquela questão, qual que é a linha limítrofe entre um e outro, não é? Qual que é a maneira clássica de diferenciar? Tudo bem, tem essa definição, né? Mas, na prática, nem sempre é clara. E isso levava a alguns problemas aos clubes que, por mais que todo ano tinha treinamento, toda dia, que não sei quem venceu isso aí, diferenciação em projeto, diferenciação em projeto. Ainda assim, os clubes iam e continuavam se equivocando. Então, na prática, a ação, ela, caso seja cadastrada, caso o clube veja que vale a pena, de acordo com os resultados cadastrados, ela vai virar ou um projeto de comunidades, serviço à comunidade, ou um de imagem pública. Como eu disse, é possível, claro, diferenciar. Projeto de ação é possível. Mas, para os fins que o Rotaract Brasil passou agora a tomar, e a mudança de perspectiva do CNP, não é mais uma prioridade, não é mais algo decisivo. Ok? Basicamente isso. Mas é isso mesmo que ele tinha comentado. Essa era a visão geral, né, da diferença entre projeto e ação. Bom, planejamento, né? Depois de descoberta justificativa, depois do clube sentar e ter a ideia principal, o que vai ser feito, tem que planejar realmente o projeto. Uma dica é até mesmo utilizar o próprio roteiro de cadastro de projetos da Taxa Brasil como um passo a passo para que o clube também faça seu planejamento de como será executado o projeto. Aí tem uma frase bacaninha do Michael Heath, que é um administrador: gerentes de projeto bem-sucedidos aplicam o máximo tempo possível na definição e no planejamento da empreitada. E realmente, é uma coisa que às vezes assim, pode até parecer um pouco enfadonho, mas os clubes têm que parar e planejar mesmo, prever todas as possibilidades de erros, acertos, potencialidades, ameaças, fortalezas, fraquezas, para poder ver realmente qual que vai ser o caminho do projeto. E aí, uma frase do Lewis Carroll, um pensador, Alice no País das Maravilhas, né, o livro mais famoso dele, que diz que se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E o diferencial de Rotaract em relação a qualquer outro grupo de voluntariado, outras ONGs, geralmente sim, que prestam serviços sociais, né, que atendem, não vamos também aqui ficar diferenciando caridade, filantropia, é que a gente faz um trabalho social, voluntário, profissional. A gente sempre tende a transformar nossas atitudes, nossos projetos, em projetos profissionais, com base em estudos, com base em estratégias, com base em planejamento, com base em cadastros, em publicidade. Então, é importante saber também, claro, que a gente tem um objetivo a cumprir, que a gente tem um caminho a seguir. Bom, os objetivos, né, eles vão se, digamos assim, destrinchar essa categoria aí, né, que tem uma sigla em inglês, né, para facilitar a referência, né, que é o objetivo SMART, né, que já mandando para o português, nada a ver com eu falando, né, gente, é porque não é inglês, não, por causa do específico só come o S, gafe aqui. É específico, você tira o E, vira o S ali, mensurável, alcançável, relevante e tempo. O objetivo principal, depois eu vou voltar aqui, tá? Calma aí. O objetivo geral e específico, são dois campos lá do CNP. O objetivo geral é a solução do problema apontado no justificativo. E o específico, ou os específicos, né, são as metas definidas, como no exemplo anterior, para o sucesso do objetivo geral. Geralmente são etapas que compõem o objetivo principal. Então, eu vou dar um exemplo de um projeto que definiu muito bem o objetivo geral específico. O objetivo geral, do caso da terceira feijoada do Votura. O objetivo geral. O projeto teve como objetivo geral a captação de recursos suficientes para a execução de projetos posteriores do Rotaract Clube Indaiatuba Votura e para auxiliar a ONG e o PAR da cidade de Indaiatuba, que precisavam urgentemente de recursos. Esse é o objetivo geral. Para sanar o quê? Os problemas do Clube de Indaiatuba Votura e essa ONG e o PAR da cidade que estava precisando urgentemente de recursos, ok? Esse é o geral. Agora o específico, do mesmo projeto. Vejam como que eles realmente transformam o objetivo geral, que seria a solução como todo do problema, em etapas que precisam ser conquistadas, precisam ser atingidas, para que o objetivo geral seja alcançado.
Então, eles colocam manter o nível de qualidade em relação ao período anterior, né? Logo que também tem termo de evento, pelo menos 250 pessoas presentes, lucro de tantos reais, depois dividir o lucro, atingir satisfação, conseguir no mínimo 2 patrocinadores de tantos reais, envolver tanto por cento do clube, e assim você consegue seus objetivos. E como é que veja só como é que essa definição aqui de objetivos, ela encaixa lá nos objetivos específicos. Muito bom sempre pensar nela. O que exatamente você quer alcançar tem que ser algo realmente definido, não pode ser algo assim, colocado no campo da imaginação, na mera suposição, tem que ser algo direcionado, ou seja, a gente quer alcançar o quê? Grana para os projetos do clube e ajudar financeiramente a ONG e o parque está precisando de muita grana. Mensuráveis. Estabelecer as metas claras que ajudem os caminhos claros que ajudem a alcançar as metas estabelecidas. Tem que medir. Tem que saber algo preciso, porque geralmente, né, você pode ter um projeto, digamos, a feijoada ali, a feijoada do Votura, né, que eles colocaram, que eles têm que ter, por exemplo, no mínimo, tantas pessoas presentes na feijoada. É claro, porque se fizer a feijoada e tiverem presentes apenas 50 pessoas, não vai ser algo de sucesso, não vai ter alcançado o objetivo. Alcançável, também não dá para pensar, ainda no exemplo anterior, que a feijoada vai atingir lucro de 100 mil, mas tem que ser um valor que esteja de acordo com a realidade apresentada. Relevante, também não adianta que o clube estabeleça um projeto totalmente complexo, com etapas, cronograma, parceiros, visão, tudo mais, sendo que, sei lá, a meta vai ser arrecadar 100 reais, entende? Então tem que ser algo relevante, tem que ser algo que realmente faça valer a pena todo o esforço e planejamento do clube. E tempo, né? Toda meta, além de definida, né, de especificada, ela tem um prazo a ser cumprido, ela tem que ser dimensionada no tempo. Oi? Alô? Nelson? Oi, não, oi, por enquanto nada, não. Pode continuar. Achei que você tinha ativado a chamada. Bom, em relação ao objetivo, alguma dúvida, pessoal? Os objetivos? Os objetivos ainda não. Eu tenho só algumas perguntas para depois, uma pergunta para depois. Tá, vamos seguir aqui, porque eu acho que sim, passa mais rápido agora. Análise de viabilidade financeira, igual eu comentei lá no começo também sobre a fundação rotária, subsídios e tudo mais. A gente pode até pular uma parte desse slide, mas é importantíssimo que o clube faça uma previsão financeira de todos os potenciais gastos de um projeto. Não simplesmente espere que ao longo da execução, né, vão surgindo diversas pendências, diversos valores a serem pagos. E porque o projeto ele pode até parecer inicialmente inviável, né, pelo aspecto financeiro. Mas a gente tem que lembrar, né, que além do que foi comentado no começo da Fundação Rotária, a gente tem patrocínios de terceiros ou de Rotary, geralmente, dependendo do quando o Rotary tem disponibilidade financeira, ou os nossos próprios projetos financeiros, né? Então, é sempre importante que o clube tenha um contato constante com aqueles apoiadores da cidade que vão manter uma relação que é, assim, diria imprescindível, realmente, para o sucesso de alguns projetos. Aqui em Ouro Preto, no meu clube, dando um exemplo, a gente tem um evento bem grandioso, um projeto bem grandioso, ficou em segundo lugar no Nacional agora, na categoria de finanças, que a gente consegue, em média, varia de ano a ano, mas assim, na média mesmo, seria uns 2.500 a 3.000 reais de patrocínio. E para manter essa fidelidade, né, a gente sempre tem que ter a ideia de que, primeiro, elaborar uma boa carta de patrocínio, saber vender bem o produto do projeto e também do que é o Rotaract, qual o objetivo. E quanto a isso, tem uma aula da Universidade Rotaract que a Patrícia Kuhn fez muito bem, faz umas 2 semanas, eu acho, 3 semanas. Enfim, faz um tempinho que ela fez aí. Ele está disponível lá no canal da Rotaract Brasil, assistam. Mas, resumindo, tem uma relação muito boa com os apoiadores, patrocinadores, que é consubstanciada, que é formalizada por meio de agradecimentos, reconhecimentos, divulgação, né, que vão demonstrar, né,
profissionalismo e seriedade, respeito ao apoiador, oportunidade do novo apoio e um potencial novo interessado na família Rotária. Então, criar uma rede de fidelidade de apoiadores. Aqui é um modelo de relatório financeiro em que muitos clubes pecam na hora de cadastrar, e vocês vão ver que aí tem um exemplo muito bom, porque o clube soube diferenciar muito bem as receitas e despesas, as entradas e saídas, né, de modo geral, fazendo a data correta de cada uma delas, e o que é realmente despesa tem um sinal negativo, o que é receita, sinal positivo. E aí tem uns detalhes interessantes aqui, ó, que vejam só, que muitos clubes acabam errando, caindo numa armadilha. Isso aqui é um exemplo de projeto financeiro do que ganhou o concurso nacional de projetos na categoria geral, o melhor projeto do ano passado, do Jantar às Cegas do Bauru Norte, que é um projeto muito interessante, não vai dar tempo de explicar ele aqui não, porque o nosso tempo está ficando mais apertado, mas vamos lá. Olha só, condução da cozinha por chefes e professores do Instituto Gastronômico das Américas. Valor mensurado de R$18 mil. Ou seja, é um gasto que o clube teria, correto? Então ele colocou, menos de R$18 mil. Porque, se você analisar bem, esse tipo de serviço, essa condução de cozinha, agrega valor de modo indubitável ao projeto, agrega muito valor. Mas foi feito por cortesia. O clube não teve que pagar nenhum valor diretamente a essa condução da cozinha por chefes. Então, logo abaixo, ele vem aqui e coloca patrocínio da condução da cozinha por chefes, professores do Instituto Gastronômico das Américas. O menos 18 mil foi cortado aqui pelo mais 18 mil. Muitos clubes não se atentam a isso e se conseguem algo tão fantástico quanto essa condução da cozinha, simplesmente não constam no relatório financeiro. À primeira vista, você pode pensar até que não está errado. Não houve essa entrada e saída de valores, mas pensem na leitura deste projeto por alguém. O quão mais interessante é quando você consta esse valor, quando você consta a descrição deste serviço, e veja como isso vai até ao extremo aqui embaixo, ó. Nessa cobertura TV Tem, a filha da Rede Globo, que transmitiu em 6 minutos de reportagem durante o SPTV, lá da região de Bauru, interior de São Paulo, 6 minutos falando sobre o projeto do Rotaract. Quanto que é isso em termos de valor, se você fosse fazer o cálculo para o custo que uma empresa teria para divulgar a sua marca na mesma TV, no mesmo horário? Seria, olha só, R$170 mil. Claro, a Globo fez a cobertura de modo gratuito, assim, não cobrou nada, então ela cancelou aqui. E ficou no 0 a 0 essa parte. Mas, reparem como é que você lendo isso aqui, você fica impressionado realmente em como que o clube conseguiu alocar recursos e ter parcerias para conseguir realmente potencializar o projeto. Então, uma dica que eu dou é, sempre cadastre o relatório financeiro com atenção. Doação e patrocínio tem que ser cadastrado, sim, no relatório, ainda que o serviço tenha sido oferecido de modo gratuito. Divisão de tarefas, né? Colocar o clube para trabalhar, uma missão muito importante para os presidentes eleitos, é um desafio, né? Sempre é um desafio liderar líderes, mas quando você chega a esse momento de delegar tarefas, é sempre algo mais desafiador ainda, né? Que é um lembrete, né? A gente é voluntário, mas a partir do momento que a gente assume um compromisso, a gente se torna responsável por aquilo pelo qual a gente se comprometeu. Então, por mais que assim tenham-se outros compromissos pessoais, profissionais, quando você entra no Rotaract, no Rotary, tem um ditado, né, que a única hora de você pode dizer não para Rotaract e Rotary é quando te convidam para ser associado. Se você falou sim, a partir daí você abriu mão de daí para frente falar não. Claro, isso é meio extremo, né, gente? Não vamos levar ao pé da letra, quase uma hipérbole, né? Mas tem um fundo de verdade também. Se você comprometeu, faz. Virou algo tão importante quanto aquilo que é importante no seu trabalho, no seu dia a dia. Então é isso. E aí, as lideranças do clube, não necessariamente o presidente, vai variar de realmente quem está à frente de um projeto, tem que delegar, cobrar, certificar o cumprimento sempre, ficar sempre atento.
se o companheiro realmente cumpriu a tarefa. É muito comum você ver assim, mas eu falei para fulano de tal providenciar o som. Sei lá, vamos dizer, a noite de massas, né? Ok, tá, entrega a tarefa, né? Passa um dia, o outro chega no dia, cadê o som? Não, mas eu falei, eu deleguei, o líder do projeto, eu deleguei a fulano de tal trazer o som. Mas ele não trouxe, e aí? Ficou por isso mesmo? Não. Quem delega, geralmente, é quem pode também. Quem também tem responsabilidade. Se você delega para alguém, você está à frente, a pessoa não cumpre porque você não certificou, não cobrou, a responsabilidade é tão sua, é mais sua ainda do que da pessoa que foi delegada. Então, atento a isso. Delegar, cobrar, certificar e parabenizar. Não adianta, gente. Nós somos movidos, né, por elogios, por agradecimentos, por reconhecimentos. Isso, falar que não é hipocrisia. Então, é uma prática que a gente tem muito no nosso clube aqui, que sempre que a gente executa um projeto, as pessoas que se destacaram, que cumpriram com suas metas, com suas atribuições, elas recebem salvas de palmas especiais na reunião, porque não é fácil, gente. Nós somos voluntários, o tempo que a gente dedica a isso é o tempo extra do nosso dia a dia, é sacrifício, não é fácil, e é motivo, sim, de orgulho e satisfação ver que o trabalho é bem feito. E, dependendo do tamanho do clube, né, do organograma do clube, utilizar de verdade as comissões de serviços. Vejo muito que o presidente empossando aí, diretor da avenida da comissão de serviços profissionais, vejo muito companheiro presidente nomeando diretor da comissão de serviços internos, ambientais, mas que no dia a dia do clube só ocupa o cargo mesmo, não exerce, né? Então eu preciso rever isso aí. Bom, aqui eu falei mais da execução, né, da divisão de tarefas. Teria que ter um outro momento para falar só de duas metodologias para gerir as tarefas em si. Tem uns programinhas que podem ajudar os clubes nisso hoje, mas isso demandaria também um outro momento. Finalizado o projeto, é sempre importante fazer o feedback, né, o PDCA, Plan, Do, Check and Act, do que foi realizado, porque a gente sempre está em constante aprendizagem. O Rotaract é uma escola de liderança, é uma escola da vida. Então, a gente às vezes tem uma visão meio crítica de se algum projeto deu errado, quer dizer que deu errado, que era para dar errado mesmo e pronto, né? E morre ali o projeto e desanima o companheiro, mas não. Às vezes, projetos dão errado e o resultado, no que se propõe o objetivo do Rotaract, é bom. Por incrível que pareça, quando algumas coisas dão erradas, é possível que, de outro lado, a gente aprenda muito mais. E aí, esse aprendizado é consolidado quando o quê? Quando se a gente cometeu algo errado, depois a gente não vai mais fazer errado, correto? Então, vamos lá, no ciclo aqui do Plan, Do, Check and Act. O P é o que nós falamos até agora, né? E o D também. Definir a meta, né? Os objetivos, você descobre o problema, tudo mais, né? Depois você prepara o clube, você divide o clube, você coordena o clube. Aí você vai verificar os resultados. Aí você vai ver realmente, né? Dos objetivos, quais objetivos traçados foram alcançados, quais não foram, por quê? E aí, tratar os desvios, entender em qual momento do planejamento, em qual momento da execução, teve um erro que impossibilitou que o clube alcançasse com perfeição aquilo que ele havia planejado inicialmente. E aí, padronizar os resultados positivos, potencializando, né, para que eles sirvam de referência para a próxima ação. Então, companheiros, sempre levem os projetos, de modo geral, com uma aprendizagem, sempre, ainda que tenham dado errado. E, ao final, preparem um relatório, que vai ser importantíssimo para o cadastro dele, inclusive, para ver realmente como você vai corrigir os erros e otimizar os acertos. Agora, né, registrar com atenção. Tudo que eu falei aqui é dica de registro também, é dica de planejamento e de cadastro. Então, qual que é a importância de um bom cadastro? É um histórico fidedigno da realização do clube, referência para que o clube possa aperfeiçoar a nova edição. Melhora as possibilidades de classificação para CDP e CNP. Como comentei antes, também escrever o relatório do projeto com base nos quesitos dos editais de CNP e CDP. Compartilhar, né, gente? Importante, mostrem o que vocês estão fazendo. A gente ganha muita credibilidade por aquilo que a gente realmente executa e mostra. Aqui em Ouro Preto, vou dar exemplo da minha cidade, onde eu vivo, onde eu tenho um clube que eu sou associado há quase 9 anos, né? A gente gosta de um prestígio bem legal aqui na cidade, em termos de confiança, de sermos
sempre chamados para parcerias, né? Porque é um clube que trabalha muito bem a ideia de mostrar o que faz, mostrar os projetos. Então, a gente tem um Instagram, um Facebook bem ativos, a gente tem um acesso à Câmara Municipal para falar sobre os projetos do nosso Rotary. Então, registre, compartilhe nas redes sociais, jornais, televisão, os resultados do projeto. Não vai faltar gente que queira se inspirar no Rotaract. Sabe por quê? Porque a gente é um exemplo muito bom do que a sociedade mais precisa hoje em dia. Que é o quê? São seres humanos que deixam de lado a indiferença moral, que é a praga do novo milênio. É a indiferença quanto ao pensar que o que acontece fora do meu pequeno ciclo de pessoas importantes, né? Que esse pequeno ciclo de pessoas importantes, realmente é o quê? Eu, meus pais, minha eventual esposa e filhos, o que está fora disso não me interessa, não me afeta, não sou responsável. Não. A gente, a partir do momento que nós estamos aqui, a gente tem a noção que, sim, somos responsáveis. Toda a cadeia de seres humanos do mundo é responsável um pelo outro, e a comunidade, a sociedade, ela vive disso, não só hoje, mas pela sucessão de realmente eventos históricos que foram levando, né, a evolução, né, da nossa sociedade, desde os primórdios até onde nós estamos hoje. Então, nós temos essa responsabilidade e nós mostramos à sociedade que a gente é uma esperança, a gente é uma mudança, e a gente não espera o futuro, né? A gente executa ela agora. Então, dessa forma, a gente promove a propagação da sua iniciativa, ajudando companheiros de outros clubes a reproduzi-los em suas comunidades pelo Brasil afora. E, tadã, olha que legal. Isso aqui é uma imagem que o Rotary Internacional montou e divulgou bastante sobre o projeto multidistrital Diversidade do Brasil inteiro, que estava aqui, proposto na gestão 2015-16 pelo companheiro Jânio Vidal, enquanto ele, presidente da Rotaract Brasil, ganhou reconhecimento internacional falando sobre realmente a necessidade do combate aos crimes de ódio. Então é isso, companheiros. É possível fazer diferente, somos um presente para o mundo e estamos sempre a serviço da humanidade fazendo a diferença. Muito obrigado, desculpem por ter extrapolado um pouquinho o tempo e acelerado um pouquinho na reta final, mas espero que eu tenha sido, na medida do possível, claro, e eu posso responder perguntas se tiverem, né, até 5h20, vamos falar assim, porque eu tenho que ir para a reunião do clube. Companheiro, você tem alguma dica ou conselho para os presidentes eleitos sobre como eles devem proceder para escolher o diretor de projetos do clube? Tem sim, um momentinho. Isso é muito importante. Vamos lá, companheiros. Escolha de cargos no clube de modo geral. Em relação ao diretor de projetos, em termos de distrito, aqui, pelo menos, e fazendo a analogia clube-distrito, a gente tem que pensar em diretor de projetos como aquele companheiro, primeiro, organizado, segundo, que tem pretensões realmente de viver um ano intenso de Rotaract. Porque o diretor de projetos ele vai ser, invariavelmente, junto ao presidente e secretário, aquele que vai ter mais demanda ao longo do dia a dia. Recomendo, então, um companheiro que seja dinâmico, que tenha interesse não só em organizar, mas também em colocar a mão na massa. Por quê? Isso é uma coisa que às vezes atrapalha, eu já vivenciei isso aqui no clube, que é quando ou o presidente ou o diretor de projetos, ele é um cara de muita especulação, de muita teoria, mas não é o cara que está lá no dia a dia, não é o cara que está lá na mão na massa, que realmente está presente nas atividades. Isso causa um desconforto, porque a nossa liderança, que é desenvolvida internamente mesmo nos clubes, ela é muito pelo exemplo. Um exemplo positivo de alguém que trabalha contagia a galera facilmente para comprar a ideia de continuar trabalhando. Agora, o exemplo negativo ele é pernicioso, ele é perigoso ao extremo, porque ele faz um efeito colateral reverso que eu falei antes, que é o quê? Todo mundo vê, mas se o cara que está à frente, que ele é o que coordena, ele não está aqui, ele não é presente, eu também não vou. Eu já vi muito isso aqui. Então, minha dica é alguém interessado em viver o Rotaract, interessado em se desenvolver, aprender, e principalmente alguém ativo. Coloca alguém ativo no clube. Se a pessoa for muito teoria, sei lá, pode ajudar muito em teoria, em arte, em treinamento, em evento, e se você vê que essa pessoa ela não está tão disposta a realmente ser o exemplo da ação, não seja essa pessoa. Eu enquanto presidente, né,
escolheria alguém que está lá como a figura do clube que desenvolve, que age. Essa é a minha dica. Nelson? Olá. Então, companheiro, o Distrito 4490 agradece imensamente a você por essa palestra, por esse treinamento, e a todos os que estiveram conosco assistindo também o nosso muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade, né? Fico sempre muito satisfeito de poder compartilhar um pouquinho do que eu pude aprender ao longo dos últimos anos, à frente, né, de comissões distritais de projetos, como RDR de um distrito bem participativo, bem ativo, como diretor nacional de projetos da Rotaract Brasil. Como eu disse, se eu não fui tão claro em algum ponto, podem me chamar em box às vezes, porque o tempo é curto, o tema é muito vasto, né? Cada tópico ele dava para parar e ficar mais meia hora falando só dele. E se fosse presencial, eu sei que as perguntas seriam muito maiores. Eu estive também agora no 4610, né, na capital paulista, semana passada, e uma turma de companheiros, assim, foram 40 pessoas que estavam no treinamento, mas era o tempo inteiro, realmente, porque eu acho que as dúvidas aparecem, mas acaba que, pelo contexto, pelo apertar da hora, né, mas eu fico à disposição para tirar dúvidas via WhatsApp, e-mail, o que acharem melhor. Deixei meus dados, deixa eu mostrar meus dados de novo para o pessoal aqui, para quem não anotou, quem quiser anotar, lá no finalzinho aqui. Meu Facebook, meu e-mail, meus telefones, WhatsApp. E basicamente é isso. Quem tiver ainda à disposição de continuar me ouvindo, hoje, 8 horas, vai ter a aula da Universidade Rotaract, em que eu vou falar sobre projetos e CNP, um foco maior em CNP, com quesitos, com exemplos práticos. Ter uma proposta de fazer um caso concreto de improviso aqui com a ajuda dos companheiros. E vai ser um prazer recebê-los aqui também na minha telinha hoje mais tarde. Então é isso, muito obrigado mesmo. E muito obrigado pelo convite e até a próxima. Tá. Obrigado.